Bora lá, que já deu o tempo. Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vai começando ao vivo mais um bate-papo PEN Online. Agradecendo aqui ao Gilberto e Rita Reis, a Nena Blasius, Gabriela Garbini, Rosa Romão, Edson Severino, a Rosane Helena de Souza, Oribert Foster, também o Carlos Alberto de Souza, Neuci Cluge, Luiz Carlos Camila, Ego Mor, Luciano Mendes, o Luiz Antônio, Diego Santana, Guaraci Vitorino, aqui o Luiz Antônio, pessoal dando boa noite. Tem uma pergunta que já o pessoal perguntando, será que hoje vai ser revelado o endereço da Casa do Pecado? Tem duas perguntas já iguais. Vamos lá, vamos em frente. Obrigado a todos vocês que estão assistindo aí ao vivo nessa fria e chuvosa noite de terça-feira, hoje dia 11 de julho. Recebemos aqui mais uma vez no Bate-Papo PEN Online, a segunda vez, né, Duda, que tu passa por aqui, ao vivo, o Duda, o Eduardo, o Duda Bueno. Seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? Boa noite, Alex. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no PEN Online. Todo mundo que o Alex já citou aqui, minha mãe Rosane, minha esposa Gabi, o pessoal da Pentatônica, o pessoal do grupo do Gravatar, enfim, toda a turma que está acompanhando a gente aí, pessoal da audiência do PEN Online, boa noite a todos. Então vamos lá, tem mais gente perguntando sobre a Casa do Pecado aqui, o Nano tá por aí também, o Roberto Bob, né? Gente, vamos combinar uma coisa, lá mais próximo do final eu vou perguntar pro Duda então, tá combinado? Duda responde sobre a Casa do Pecado. Para quem não pegou a referência, né, houve nas eleições de 2020 um debate ali na Câmara de Vereadores, onde o então candidato Evandro, né, fez uma brincadeira, né, reclamando da então gestão do Aquiles, o Duda que era do governo. O Evandro olhou pro Duda e perguntou: e Duda, o que tu me diz lá do desperdício do dinheiro lá, uma coisa assim, né? Lá na Casa do Pecado, as noitadas da Casa do Pecado, né? Aí aquilo ali entrou para os anais, literalmente. Alex, eu acho que a gente pode começar por Não, deixa, calma, vamos. Calma, estamos só começando, 8 horas e 10. Segurar a audiência então, gente. 8 horas e 10. Final, vamos ver. É porque a resposta pode impressionar muito e aí a gente fica, né? Então calma, vamos conversar aqui primeiro. Duda, acabei de dar passar um pouquinho sobre essa situação Duda governo. O Duda, todo mundo conhecia, o Duda, o Duda, eu chamo, né, de Duda, que a gente tem essa proximidade aqui. Foi um dos nomes mais fortes, foi o tipo assim, o cara do governo. Tu foi secretário, não era secretário, era uma situação ali das águas, como é que era mesmo? Alex, então. Foram várias, né? Depois, só me corrige, foi da água, tu foi administração, tu foi fazenda, controlador interno, governo e secretário de governo. Então, por favor, explica pra gente. Fazer um relato breve. Quem é o Duda Bueno? Eu sou Luiz Eduardo Bueno, eu nasci no município de Curitibanos, no Planalto Serrano de Santa Catarina, e vim morar no Gravatar com a minha família, com meus pais, com meus avós, em 1991. Então, estudei a vida toda na creche, na Penha, no Gravatar, jogava bola na escolinha ali no antigo campo da VEG, hoje é em frente, pessoal que não conhece, é ali na frente da Secretaria da Saúde, né? Estudei no Antônio Rocha de Andrade, ali no Gravatar. Então a minha vida praticamente toda foi na Penha, sabe, Alex? Muita gente diz, o Duda é de Navegantes. Não. Eu trabalhei na Câmara de Vereadores de Navegantes, o que me deixa, eu tenho muita honra de ter trabalhado e ter aprendido muito. Trabalhei por 6 anos na Câmara de Vereadores de Navegantes como assessor parlamentar. Conheço muito o rito a processualística do Legislativo. Mas apesar de trabalhar em Navegantes, viver a vida política de Navegantes, eu morava na Penha. Meus filhos são da Penha. É legal essa xenofobia, né? O cara é de Navegantes. Né? Sabe quem também não é da Penha? Quem não é da Penha? Beto Carreiro, não era da Penha. Não, mas assim, é bom pra colocar... Eu também não sou da Penha, a minha avó é da Santa Lídia, mas eu não nasci aqui, nasci em Itajaí, mas não sou natural daqui. Então, né, o pessoal fica com essa crítica, a Duda não é daqui. Eu gosto de colocar assim, porque eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá em Navegantes. Eu aprendi bastante, eu me formei em Direito na faculdade ali em Navegantes Energia, sou da área jurídica, né? Quero mandar um abraço especial pro meu amigo Dr. Luciano, Marcos Luciano Mendes, meu parceiro, meu amigo todas as horas. Tá aqui hoje me acompanhando. Ah, sim, perdão, eu não citei, o Luciano Mendes está aqui também no estúdio, agora acompanhando aqui o bate-papo com o Duda. Também seja muito bem-vindo, tá? Então, assim, tenho muito orgulho de ter trabalhado em Navegantes, trabalhei com o vereador Lino, aprendi muito. Eu tinha recém me formado em Direito. E depois, em 2016, eu já morava na Penha, eu recebi um convite do, então, o atual prefeito Aquiles,
para participar do seu governo. Eu já o conhecia. Quando ele foi vereador, eu fiz projeto de lei que fiz em Navegantes, como pela minha formação jurídica. Então eu fazia alguns projetos de lei, eu tinha essa liberdade lá com o vereador Lino, na época. Então eu mandava pro Aquiles. O Italiano, mandar um abraço pro vereador Italiano também. O vereador Italiano, ele era suplente de vereador e assumiu por 2-3 meses, num período lá. Fiz um projeto de lei para ele que instituiu a política de combate à obesidade infantil. Essa lei na Penha existe através do vereador Italiano. Eu que contribuí com o vereador Italiano de combate à violência contra a mulher no município de Penha, uma lei de 2012. Duda Bueno que fez também. Eu passei pro prefeito Aquiles, ele fez as adaptações pro município de Penha apenas. Então, a gente tinha uma relação, tinha um conhecimento e recebi o convite e passei por todas essas pastas que o Alex citou, né? Fui primeiro assessor na procuradoria, fui diretor-geral, fui assessor no gabinete, secretário de governo, controlador-geral, controlador interno do município, voltei para a secretaria de governo, disputei as eleições, fiquei primeiro suplente de vereador, montamos na época o Partido Cidadania, com a ajuda de muitas pessoas ali, montamos do dia para a noite um partido que fez praticamente 2.000 votos, 1.971 votos, elegemos 2 vereadores, o vereador Barriga e o vereador Juninho Leite. Eu fiquei primeiro suplente e ali teve um grupo de amigos que naquele momento a gente se dedicou na campanha e conseguiu um resultado em 7 meses muito expressivo, né? O prefeito Aquiles assumiu o segundo mandato dele. Eu fui ser controlador interno novamente, recebi o convite para a Secretaria da Fazenda, assumi a Secretaria da Fazenda e também acumulei a Secretaria de Administração por quase 6 meses, acumulando essas 2 secretarias. Sim. E depois por alguns... Tem muita gente aqui perguntando, eu não consigo ler tudo aqui, mas... Eu já vou começar aqui, só esperar tu terminar, concluir essa fala e já vamos lá. Não se preocupa com eles aqui, deixa que depois eu leio. Eu acredito que eu dei minha parcela de contribuição para o município de Penha. Eu não saí pela porta dos fundos, saí pela porta da frente do governo. Eu acredito que saí com o sentimento de dever cumprido no poder executivo. Sempre tem uma meia dúzia, né, Alex, que fica falando besteira. Porque o Duda fez isso, o Duda fez aquilo. Olha, gente, se fosse assim, há 20 dias atrás o prefeito Aquiles me procurou. Eu sentei tomar um café com ele porque a gente não tinha ainda conversado cara a cara, só por telefone. E ele me ofereceu novamente a Secretaria de Governo. Volta, Duda, vem pra cá, mas eu agradeci a oportunidade, agradeci tudo que ele me proporcionou. Ele foi bom pra mim, eu fui bom pra ele. Saí deixando muitos amigos, mas eu acho que como tudo na vida tem um início, meio e fim. O meu ciclo no Poder Executivo teve o início, meio, o fim. Muita gente diz, o Duda e o Evandro. Eu vi a entrevista do prefeito Evandro aqui. Meu Deus, aí nós ficamos tudo muito melancólico com esse fim. Calma, Duda, tá muito acelerado. A gente já vai falar do Evandro já. Quero agradecer mais uma vez aqui a todos que estão aqui ao vivo. Deixa eu tentar pegar aqui, eu não sei se tu tá controlando aí, Duda, mas enfim, eu vou tentar pegar do meu controle aqui. Eu quero mandar um boa noite também para o... Se eu pulei alguém, perdão aí, tá? O Neto Rocha, o Rogério JP, o Felipe também perguntando sobre a Casa do Pecado, o Nano tá por aqui também, a Suzana Perinotti, Suzana é secretária de Saúde, né, de Balneário Pissarras. O Bob tá aqui novamente e hoje a revelação do século, diz o Bob. O Felipe, vamos lá, é Carla isso? Carla Parque, eu acho que é isso. Felipe Ressuagli também tá por aqui. Quem mais? O Guaraci tá perguntando, Duda, você vem pro 45? Calma, Guaraci, já é a próxima pergunta, então vamos fazer essa do Guaraci? Próxima? Então deixa eu terminar aqui. O André Reginaldo também tá por aqui deixando um boa noite. O Lino Fredolino Bento, acabaste de falar no homem que tá aqui. O Felipe, eu já dei boa noite do Felipe. Michele Correia, o Jairo também está aqui. Boa noite para Fernanda do Duca. Tá ansiosa para saber onde fica. Meu Deus, a pergunta da noite. Calma, gente. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. O Theo tá por aqui também. Ele diz que pergunta onde tá a chave da Casa do Pecado. O Diego Santana tá perguntando, vou baixar um pouquinho a música de fundo. Já baixei, Diego, obrigado. Vamos lá, que o Nano tá dizendo que já tá 2 dias esperando pra ele contar. Até comprou 2 caixinhas de azul. Meu Deus, o azulzinho, hein? Rosa Romão, boa noite, Rosa, minha querida. Seja muito bem-vinda também.
o Zezeca, né? O Zezeca tá lá na página na outra página, PEN Online tem 4, né? Lembrando que os comentários eu só consigo ver na página principal aqui do PEN Online, tá? O Paulo novamente aqui. Vamos lá, o Marquinho Ori Nunes. Ele tá perguntando por que você saiu, Duda, do governo, né, e foi para os braços do antigo governo do PSDB, os quais teve problemas administrativos, não teria outras opções para você, tomou essa atitude movida pelo mesmo sentimento da vice-prefeita do atual governo. Eu acho que eu vou parar os comentários por aqui e vamos deixar essa resposta aí. Pode responder? Vamos, Marquinho? claro. Boa noite, Marquinho. Marquinho da Ori, como todo mundo conhece, ele do Gravatal. Marquinho, fiel escudeiro do ex-vereador Isaac. Boa noite, Marquinho, Isaac, todo mundo, né? Todo mundo que tá dando boa noite aqui. Boa noite a todos vocês. Eu não consigo passar, é muita gente, né, Alex? Sim. Então, Marquinho, assim, ó. Como eu disse, né? Acredito que chegou o fim do meu ciclo no Poder Executivo. Vim buscando novos ares. Quando se sente incomodado em algum lugar, tem aquele ditado: os incomodados que se retirem, né, Alex? Então, algumas coisas vinham me incomodando, até que chegou um certo ponto que eu disse, não, é melhor eu pegar meu banquinho e sair de mansinho. É demais eu te perguntar o que seriam essas coisas? Alex, assim, ó. Eu era muito combativo nas redes sociais e a gente é uma cidade pequena ainda. A Penha é uma cidade que pessoas conhecem. Agora o censo do IBGE deu que tem 35 mil habitantes. Eu não acredito nisso, eu acredito que tem mais de 40 mil. Só de cadastro no SUS a gente tem quase 50 mil cadastros. Mas mesmo assim ainda é uma cidade pequena, porque as pessoas se conhecem, se encontram no mercado, na farmácia, na padaria. Então eu acredito que a derrota para mim lá em 2020 foi importante para eu amadurecer. Eu vi que não é assim. Eu vi que eu errei com o prefeito Evandro naquela ocasião. Assim que saí do governo, fui procurá-lo para pedir desculpa, porque eu conheci o Evandro da época do Beto Carreiro. A minha família tem uma história com o Parque Beto Carreiro. Meu tio é médico do Parque Beto Carreiro desde o início do parque. Minha avó, minha mãe, Dona Norma, a minha mãe Rosane, lá na farmácia, quem que nunca foi atendido lá pela Dona Norma, pela Rosane, ou até por mim? Eu trabalhei na farmácia, minha irmã, meu pai, que é mecânico de manutenção, tá quase se aposentando, trabalhou no Parque Beto Carreiro. Então, assim, ontem eu estava assistindo a Câmara e o vereador, o presidente Tibeco, falou que na cidade de Penha, quem nunca teve nenhuma relação ou tem ou terá com o parque. Então eu acredito, não chega a ser não chega a ser 100% da população, mas realmente uma grandíssima parcela da população de Penha tem uma ligação com o parque. Então assim, a falta de diálogo em alguns aspectos, não ter dado o piso do professor, poxa, eu acho que todas as profissões a gente tem que tirar o chapéu, tem que parabenizar, mas eu acho que o professor, a educação é a base de tudo. Eu tenho uma professora, uma pedagoga em casa, especialista em assuntos educacionais, a Gabriela, minha esposa, quero mandar um beijo pra ti, minha companheira, minha parceira. Com que cara eu vou chegar em casa, não foi dado o piso, Alex. É uma lei federal. A minha formação acadêmica é em direito. Como que eu não vou cobrar isso? Então esperei algumas reuniões que aconteceram, não evoluiu, então nós impetramos o mandado de segurança para buscar esse piso, que é uma lei federal. O Tribunal de Contas do Estado também já emitiu parecer que tem que ser concedido esse piso do magistério, e a gente está buscando isso, está tramitando na justiça aqui da comarca de Penha, e talvez em breve a gente tenha uma notícia positiva. A gente fica na torcida aí através do doutor Luciano, né? Nosso parceiro, nosso amigo. Então assim, Marquinho, eu saí do governo, recebi... conversei com pessoas até do teu partido, do PL, conversei com pessoas ligadas ao PSD, pessoas aí... Tive um convite lá em Florianópolis, na executiva estadual do PSDB. Meu tio, o Dr. Paulo, que é médico ali do parque a vida toda, foi médico efetivo do município de Penha desde a década de 90. Ele foi o fundador do PSDB lá em Navegantes. Foi o primeiro partido que eu me filiei, foi o PSDB. Então eu tenho uma história com o PSDB. Porque na realidade houve um momento ali, né, logo após a entrada do governo Aquiles ali, vocês entraram como secretários e tudo mais, houve muito embate ali, né? Houve um bom período, acho que talvez aí uns 3 anos ainda, que o governo passou só olhando para o retrovisor e batendo, reclamando. Isso eu me arrependo, é o que eu te digo, né? É como a palavra
lançada é como uma flecha, né? Também que tu lança e não tem volta. Então, quando a gente vai para a rede social, acaba ofendendo algumas pessoas e a gente tem que ver que não é só aquela pessoa que a gente está ofendendo. Por trás da pessoa tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um irmão, tem uma esposa. Então, isso me fez refletir bastante e a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, buscar sempre o diálogo. Essa questão das obras da praia ali, do Parque Linear. Algumas pessoas dizendo, quando for liberado, vamos tocar as máquinas de novo. Calma, gente, já não deu certo tocando as máquinas ali, não é o caminho, vamos dialogar. Então, assim, algumas questões nesse sentido me fizeram sair do governo, mas como eu disse, sair sem mágoa nenhuma, sem deixar inimigos, só deixei muitos amigos, mas infelizmente sempre tem uma meia dúzia que fica falando besteira, mas é como eu disse, se o Duda fez isso, o Duda fez aquilo. Eu acredito que se eu tivesse feito, eu não teria sido convidado para retornar ainda a ser secretário de governo, como foi há 15 ou 20 dias atrás. E o que falou-se muito, né? Falou-se muito, inclusive, que tu ias. Foi tudo orquestrado, a Juracy ia ser tirada da educação e tu ias assumir, aí acabou dando aquele problema todo e botaram a Tice no teu lugar. Quer dizer, são falácias, são fofocas, não tem nada de concreto nisso, mas quer dizer. Bom, as outras eu não vou nem falar, essa ainda dava, mas tipo, muito falatório, né? Muita gente, ele saiu por isso, saiu por aquele outro, enfim, né? Mas tu diz que foi por isso. Porque tu estava descontente com certas coisas do governo. Tem mais ainda, além dessa questão do reajuste, obras, o que mais, assim, de todas as situações, o que mais te é porque, fez... Pelo fato de a gente ter disputado a última eleição, muitas pessoas vêm no nosso WhatsApp e ficam... precisam de alguma demanda do município, muitas vezes a pessoa tem até o direito naquela demanda, mas acaba nos procurando. E daí a gente, puxa, é brecado aqui, é brecado ali, aí começa uma obra, não termina e... Então assim, sabe, Alex, a falta de diálogo em alguns setores, tem pessoas lá brilhantes, mas infelizmente tem alguns que já nem tanto. Então achei melhor me retirar por esse motivo e venho conversando sim muito próximo com o prefeito Evandro, sim. Como eu te disse, foi a minha primeira filiação partidária, foi no PSDB. Ainda estou sem partido e tô amadurecendo a ideia de talvez ir para o PSDB. PSDB que tem um projeto de oposição ao atual modelo de gestão que tem aí, capitaneado pelo prefeito Evandro, pré-candidato a prefeito, o nome que está nos quadros da oposição, suplente deputado federal. Talvez venha a ocupar ainda este ano uma cadeira lá em Brasília, pelo período de 2-3 meses, ele tá vendo isso ainda. Mas também tem o nome do presidente da Câmara, o Adriano Tibeco, cara, gente boa, o cara do diálogo também, que a gente dá bem com todo mundo, que é uma opção também do partido, os dois são parentes, são primo e irmão, e o Tibeco é candidato, no momento certo os dois vão se entender. Eu acredito que hoje o nome é o Evandro, mas tem a possibilidade de ser o Tibeco também. O PL também tem grandes quadros ali, e como o Marquinho falou, aí pro Evandro não foi com sentimento de raiva nenhum. Eu no primeiro momento procurei o Evandro para deixar virar página do passado e olhar para o futuro. Não tem que realmente, como tu falou, ficar olhando pro retrovisor, o para-brisa é muito maior, então acho que eu saí do governo e é como um casamento que se encerrou. Deixei coisas boas e ruins, mas ficou. Então agora a gente vai pra frente, é como se fosse um namoro novo. Não tem que ficar discutindo o passado. Nós temos que olhar pro retrovisor, que é bem maior, e olhar os desafios que a nossa cidade ainda precisa desenvolver, principalmente na área de infraestrutura, né? Tu que é ex-governo, acabaste de tocar num ponto ali, um ponto sensível, até polêmico, que eu quero já te perguntar já, mas eu quero voltar aqui. Tá, mais um alô nos comentários para quem eu ainda não tinha falado o nome. Eu acho que não tinha falado o nome da Josiane Bento da Rocha. O Samuca também tá por aqui, o Samuel dos Santos. Quem mais aqui que eu ainda não tinha falado? Vamos lá. Acho que eu já falei de todos que estavam aqui, né? O Robert, eu já falei. Robert Souza? Não tinha falado ainda, né? Tem um Robert Souza aqui também. Tem o Guaraci eu já tinha falado. Vamos lá. Ele diz aqui, você se dava muito bem com o prefeito, então fala o motivo da sua saída do cargo, foi o que acabou de falar aqui, né, Duda? Vamos lá então, aqui a Alvina Reste e o seu Reinaldo Duve também estão aqui acompanhando ao vivo. O Robson Luciano Cabeleiro também deixou um comentário por aqui. Vamos lá, quem mais aqui que eu não tinha falado aqui, o Manuel Boris, o Theo tá por aqui de novo, também comentando.
Quem mais? Quem é que eu não tinha falado ainda? Raceli Costa, eu já falei, não, né? Seu Werner, ô seu Werner, grande abraço pro senhor aqui, o seu Werner, que acompanhou, eu acho que acompanhou todos os 324 jornais PEN Online que eu transmiti ao vivo na época lá da pandemia. Um grande abraço aí pro seu Werner. A dona Lenir também, a esposa dele, tá por aqui. Quem mais? Rapidinho aqui pra gente continuar a conversa. Deixa eu ver se tem alguém que chegou. Toninho Curbani também tá por aqui assistindo, diz ele, o Diego Leandro. Diz aqui o Diego Leandro, política na nossa cidade não é para amadores. Quem mais que eu não tinha falado aqui? Vamos lá, vamos em frente. Quem mais? Simone Alves, deixando uma boa noite aqui. Ó, chegou por aí falando no nome, o Evandro, Heredes dos Navegantes, chegou por aqui. Também o Francisco Carlos Santana, Cileide Santos Navegantes, Maurício Elaine, Dirceu Nac, foi o último comentário por aqui. Foi? Atanael Cordeiro, tô comentando ali, fazendo zoeira ali. Vamos lá. Duda, tu falou obras inacabadas. Tu que esteve dentro do governo, tu que acompanhou muito de pertinho. Por que Penha tem essa mania de começar e não terminar a obra? Tem algumas pessoas que não admitem, né? Mas tem esse problema. Tem esse problema. Alex, um ponto, eu quero aproveitar da boa noite pro prefeito Evandro, pra Cileide, sua esposa, pro seu Dirceu, um grande amigo, vice-presidente da APAI, o pessoal ali do Mariscal, o Robson Cabeleireiro, a Nena, todo o pessoal que está nos acompanhando, né? Então, assim, eu tive uma grande votação no Mariscal. Apesar de não ter sido eleito vereador, ali no Mariscal a gente conseguiu avançar bastante. Foi feito bastante obra de pavimentação ali, que era o anseio da comunidade. O Evandro, quando foi prefeito, construiu o posto de saúde e a quadra. O Coelho lá atrás fez a escola, o Aquiles fez a pavimentação de quase todas as ruas ali. Só que é o seguinte, ali tem uma empresa que fez a pavimentação asfáltica que deixou muito a desejar, mas muito mesmo. Então eu, quando ainda era secretário de administração, eu já notifiquei a empresa, porque toda obra pública, a empresa tem, de acordo com a lei de licitações, 5 anos de garantia. Tu estava como controlador, não estava? Quando começou, não? Não estava mais? Quando foi assinado o contrato com o Finisa, eu logo em seguida, quando entrou a primeira parcela, eu já era secretário da Fazenda. Ah, tá. Então, assim, como tu sabe, a prefeitura, o poder público, do modo geral, o governo do estado, o governo federal, é muito burocrático. Então, o secretário de administração, o secretário da Fazenda, ele tem que se preocupar muito com a parte burocrática, com a prestação de contas. Porque senão depois de história, né? Exatamente. Então, assim, como é que vinha um relatório? Veio para a empresa, veio um relatório para pagar tubo, colocação de tubo. Aí vem um relatório assinado pelo secretário de obras, pela Secretaria de Planejamento, um relatório fotográfico na rua que foi colocado o tubo, e todos eles assinados. Passa no controle interno, a controladoria dá o ok, então a gente paga. Então, para estar bem calçadinho, bem seguro de que realmente foi feito aquele serviço. Só que o problema da pavimentação é que em alguns casos, quando não é feito ali no Mariscal, o problema foi na base. Na rua Nereu, a gente pega hoje, vai ali na rua Nereu de Assis, sai daqui, vamos ali na Nereu de Assis agora. É uma vergonha. O Diego Santana acabou de comentar isso, ele até falou alguma coisa nesse sentido. Eu tive ali, até gravei um vídeo tentando pedir para a prefeitura sensibilizar agora a prefeitura, e eles tiveram lá no dia seguinte, mas não, só rasparam agora, né, recentemente, né? Mas não resolveu. O Diego Santana até falou que obras muito mal feitas. Eu avisei o Duda, as obras no Mariscal todas mal feitas. Eu sempre avisei, diz ele. De fato, eu tô lá no grupo do Gravatar e no grupo do Guaraci, ele sempre tava construtor, né? Tava sempre falando ali, sempre chamando atenção. E de fato, né, Duda? Vamos combinar. Ali foi tudo muito rápido, né? O problema ali dessa empresa, uma rua que ficou muito boa no Mariscal é um Belino Less. O seu Kio, o seu Alcides. Mas não foi eles que fizeram. Lá foi outra empresa. Foi a Balt, né? Foi a Balt. Ali é uma base bem feita. Então, assim, quando tu pega uma estrada de chão para tu asfaltar, tu tem que ter uma drenagem boa e uma base boa. E ali a base foi mal feita. Não sei o que aconteceu. Mas a Secretaria de Planejamento atestou que estava bom. A engenheira assinou, o secretário de obras assinou e foi pago. Não dá para entender. Mas quando começou a abrir aqueles buracos, nós já notificamos. Abriu ali e abriu na Santa Lídia também. Nós notificamos da Santa Lídia, a Tiradentes também, se eu não me engano. Exatamente, nós notificamos a empresa. Eu tenho a notificação salva comigo até. E a empresa Qualidade rebateu perguntando aonde, a empresa que fez ali, né? Rebateu, fez uma contra-notificação perguntando para a prefeitura apontar aonde que estava com o problema que eles iriam consertar. Foi respondido, apontado, com um relatório fotográfico ali, a Nereu de Assis, Antônio Brígido de Souza, a José Cirício de Souza, ali perto da casa do Pitoco, aquela redondeza ali, muitos buracos.
Então a gente respondeu para a empresa na época e eu não sei que fim levou isso. Porque depois eu acabei assim, saindo da prefeitura. A prefeitura sempre, toda a vida dá a mesma resposta. Cada vez que chega uma reclamação, eu tinha o Felipe, na época trabalhava ali, mandar um abraço pro Felipe, pra Leandra também, que tá ali na assessoria de imprensa agora. A resposta é sempre a mesma. Tem garantia de 5 anos, abriu o buraco, a empresa vai lá e abre, e ali naquela região reabre a garantia por mais 5 anos. Mas, gente, isso é quase que uma utopia. Uma empresa que está prestando uma qualidade tão baixa de serviço vai aguentar mais 5 anos, né? E o problema foi quase que imediato, coisa de meses, rápido, né? Uhum. Então eu fiz a minha parte enquanto estava secretário. As lombadas, lombofaixa, não foi feito ali. Uhum. O pessoal está reclamando e pedindo muito, então a gente já pediu também. Uhum. E assim, Alex, eu fiz o que estava ao meu alcance enquanto secretário de administração. Agora, enquanto cidadão comum que não ocupa o cargo público, apenas sou primeiro suplente vereador. Uhum. Até iria assumir a Câmara, mas por motivos pessoais ali acabaram... Não, o Duda é melhor não assumir e tal, e eu respeitei. Esse motivo pessoal seria alguém que não deixou o Juninho dar o lugar para ti. Exatamente. Alguém que não fala quem? Não. O Duda não vai ser bom assumir, porque o Duda agora tá com oposição. Não, gente, eu acho que os 11 vereadores estão ali, às vezes um pode puxar um pouco mais pro governo, outro mais pra oposição, mas eles não estão ali para fazer mal para ninguém, eles estão para fazer o bem. Eu vi que agora eles criaram uma comissão para a questão do Finisa, louvável, bacana, e eu acredito e tenho fé que essa comissão possa, então, pressionar um pouco mais. Porque o executivo, às vezes, não sei se na correria do dia a dia, acaba passando essas questões. Nós notificamos, a empresa contra-notificou, a gente, na época, eu ainda estava na prefeitura, a gente apontou de novo para a empresa onde estavam os buracos, as ruas que precisava da manutenção. Só que isso simplesmente parou. Não sei se continuaram notificando o que aconteceu, se multaram, se não multaram, porque é passível de multa. Sim. E, assim, eu acho que o lado mais sensível do ser humano é o bolso da empresa. A empresa visa lucro. Uhum. Então, poxa, não fosse isso, a turma tava por aí até hoje sem cinto de segurança, sem capacete, se não doer no bolso, né? É verdade. Não então, é verdade? Assim, é uma coisa que tem me chateado bastante, sabe? Porque no período eleitoral a gente esteve lá no Mariscal, a gente prometeu fazer. Mas não adianta entregar um presente de grego. Tem que entregar uma coisa boa, de qualidade, como ficou na Umbelino Lessa. Como outras ruas ficaram boas. Só que, infelizmente, tem alguns locais que não ficou bom e a gente tem que falar a verdade. O povo ficou muito ruim, então tem que ser refeito, né? E eu espero que agora essa comissão da Câmara possa ir mais a fundo. Parece que o dinheiro tem ainda um pouquinho dos 50 milhões, ainda tem pro banco liberar cerca de 1,5 milhão. O outro fala que já acabou. Sentido. O outro fala que tá devendo, tem 1,5, mas tá devendo 10. Mas eu não sei se tá devendo 10 ou não, mas é assim, geralmente tem... Só fala, né? Mas provar, mostrar que é bom, não mostra. O Alex, assim, ó, tu tens... A empresa prestou serviço pro município. Tu vai lá, faz todo o trâmite pra pagar a empresa, esse trâmite demora aí uns 15, 20 dias, às vezes. Então é o tempo que demora para a empresa receber. A prefeitura tem até 30 dias para pagar, né? E tem algumas empresas que acabam passando um pouquinho, às vezes. Sim. Falta 1,5 milhão vir, mas eu acredito que realmente esse 1,5 milhão já deve estar comprometido, sim, porque nunca ficava, vai entrar um dinheiro e vai entrar já tranquilo e dá para fazer para frente. Não, já tinha sido feito alguma coisa que esse dinheiro está comprometido. Sim. O Diego Santana tá lembrando aqui que no Mariscal é Umbelino, Lessa e Salete Tavares também foram feitos. Salete Tavares também foi uma emenda. Foi feito pela Balti, foi uma emenda. Não foi, ali foi feito pelo Finisa drenagem na Salete Tavares, né? Mas a pavimentação foi pelo Finisa, daí ali era Balti e realmente ficou... Não foi Finisa, foi Finisa drenagem e foi uma emenda, eu não lembro qual deputado ali, capitaneada pelo vereador Tibeco, pelo Diego Santana, todo o Luiz ali, que mora nessa rua também, e ali ficou boa. Foi a Balti que fez, realmente ficou bom. Uhum. Tu falou em lombada, agora eu lembrei da Jéssica do Detrampen, é a nossa convidada do Bate-Papo Online de quinta-feira, tá? Quinta-feira, 8 horas da noite aqui ao vivo. Antes de continuar, eu quero mandar aqui um alô para os nossos parceiros, né? O Mercado Silva, também a Agropecuária Dom Quirino, a construtora Vetter, também o Motel Lotus, a Farmácia Popular de Armação do Itapocorói, a rede de supermercados Top,
também a construtora Roga, a Ótica Bela Íris, Centro Visual de Optometria do Dr. Jefferson Veiga, a Esgotem, a Unimed Litoral, a Dex Restaurante e Petiscaria de Barra Velha e a SC Convênios. São os nossos parceiros aqui, são alguns dos parceiros que possibilitam que o Penha Online esteja aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, noticiando os fatos daqui de Penha e região para vocês, né? O Diego tá lembrando aqui os nomes dos deputados que mandaram, não sei se tu tá vendo aí. Uma boa noite para Patrícia Zic, para o Maurício Homehand Penha. Quem mais aqui? A Maria Angelita, eu acho que eu ainda não tinha falado o nome dela, né? Os demais aqui, os novos comentários todos eu já falei. O Evandro tá falando boa explicação sobre as obras. Vamos em frente, Duda? Vamos avançando? Eu só vi aqui um questionamento, alguém perguntando, o Duda é candidato, o Duda é viúva... Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Estamos falando de Duda. Antes da Casa do Pecado, que a gente já está aí, a gente tá indo para 1 hora de conversa e quase 40 minutos, na verdade, do nosso total, né? Eu queria saber isso. O pessoal tá vendo tu transitando, falando com o Evandro. Agora a gente acabou de saber que o Aquiles te chamou tem uns 20 dias, que tu comentou, né? Por mais que ele te chame, tu sairia de novo candidato? Não, fui, Alex, desculpa te interromper. Eu fui conversar com o prefeito Aquiles por uma questão de respeito. Pelo tempo que eu estive no governo, nós não tínhamos conversado ainda frente a frente, cara a cara. A gente sentou, tomou um café de forma muito republicana. Não tenho nada contra o prefeito Aquiles. Uhum. Acredito que tem algumas pessoas que o cercam, que às vezes fazem ele dar uma deslizada em alguns aspectos que daí acabo discordando. Mas não tenho nada contra ele e assim, acredito que quem sabe depois que ele deixar aquela cadeira a gente pode voltar a conversar como amigos. Não sei, eu não tenho inimizade, sabe, Alex? Nunca briguei com ninguém na vida. Era mais essa questão de ser combativo em rede social. Uhum. E eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que o diálogo, temos que construir mais pontes e menos muro, né? Eu acho que o diálogo é a melhor de tudo. E alguém perguntou aqui, tem muita gente falando, eu não vi quem foi. O Duda é candidato, alguém falou a vice, não. Eu sou pré-candidato a vereador. Essa eleição não disputa majoritária. Essa eleição sou pré-candidato a vereador novamente. Falou sério, ficou sério. Agora, parece que eu senti aí um vice-prefeito, uma coisa assim, não? Não. É vereador? Não? Não, pré-candidato a vereador. E agora a gente precisa saber dessa história com o Evandro aí. O que aconteceu? Como é que foi? Tu chegou nele simplesmente pra falar o que tu comentou que Alex, chegou a pedir desculpa pra ele sobre as brigas e tudo mais? Ou vocês se encontraram por aí e rolou o assunto? Não, quando tu tá no governo, tu acaba dedicando muito tempo pra fazer gestão e pouco pra fazer política, pra conversar com as pessoas, né? Apesar de o secretário ser um agente político. Eu tinha uma coisa que me incomodava, que era porque eu conhecia o Evandro, da época do Beto Carreiro. O Evandro que começou lá no Carrinho de Choque, e na época que eu trabalhei lá, ele trabalhava no setor de suprimentos, de compras, se eu não me engano. Depois ele acabou virando vereador, foi quando eu trabalhei a primeira vez lá na farmácia, em 2004. Ele disputou a eleição e virou vereador. E a gente tinha uma convivência ali de conhecido. Oi, tudo bem e tal. Ele vinha ali na farmácia, comprava alguma coisa, minha avó atendia ele, ou a mãe e tal, eu. E depois, com o passar do tempo, eu não acompanhei muito a gestão dele, porque eu morava aqui, mas a minha vida política era Navegantes. Eu trabalhava em Navegantes. Na Câmara. Então, e daí acabei me dedicando à política lá. Mas meus filhos não nasceram aqui na Penha, mas são penhenses. Uhum. A mãe dos meus filhos também penhense de nascimento. Então, como eu disse no início, né? E isso me incomodava, sabe, Alex? Então, quando eu saí do governo, eu me senti mais livre para poder conversar com outros partidos. Já o PL foi o primeiro, através do vereador italiano, que o italiano nem conhece de criança também lá do parque. Ontem ele ainda falou que as crianças corriam lá pelo parque, e quando fizeram a homenagem para o Instituto, homenagem de 20 anos do Instituto Beto Carreiro. O Instituto Beto Carreiro foi a primeira creche berçária do município de Penha. Depois o prefeito Evandro fez a creche Dona Belinha. Mas a primeira creche berçário foi o Instituto Beto Carreiro, lá em 2003. A minha filha nasceu em 2009, Ana Luísa, a primeira creche que ela estudou foi no Instituto Beto Carreiro. Então, eles prestam um relevante serviço. Sim. E faltou, acho, um poder executivo do poder público
um pouco mais de tato para o reconhecimento. Poxa, o Parque Beto Carreiro foi eleito o segundo melhor parque do mundo e fica aqui na Penha. Quantas pousadas, quantos restaurantes, a camareira, o recepcionista de uma pousada, de um hotel, o pessoal que trabalha lá no parque, direto ou indiretamente, seja terceirizado ou seja funcionário mesmo do parque, estacionamento, tudo isso. Então, a nossa cidade, ela é vocacionada a economia para o turismo. E a grande mola propulsora da economia é o turismo, sobretudo o grande pulmão é o Parque Beto Carreiro. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado para o parque. Tive lá conversando com o Edilson também, me conhece também, ele está lá, acredito que cerca de 20 anos, eu era ainda adolescente, trabalhava no parque, já conheci o Edilson, amigo da minha família. Então assim, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais de tato, de sensibilidade, né? Uhum. E então fui procurado ali pelo PL, conversei, tomei um café com o italiano rapidamente. Tava até no outro dia o Lindomar e o Isaac também, cumprimentei eles, o Lindomar, uma pessoa querida também da comunidade. Mas eu tinha esse incômodo de conversar com o prefeito Evandro e dizer, Evandro, aquilo que passou em 2020, cara, pra mim passou tal, eu queria pelo menos ter a chance, vamos virar a página, vamos... Evandro, tudo, eu também falei algumas coisas que não foi legal, vamos virar a página e vamos olhar pra frente. E ali começou, sabe? E eu tive agora a oportunidade de conhecer o Evandro por mim mesmo. Eu acho que uma coisa é uma palavra que eu uso muito, uma coisa que faz mal para a humanidade é o preconceito, é o julgamento antecipado de alguma coisa. Então, às vezes, a gente conhece alguém e tem esse preconceito. Ah, fulano de tal é um sem vergonha, fulano de tal não vale nada. Peraí, mas tu já sentou conversar com esse fulano de tal? Tu conhece a família dele? Tu conhece a vida dele? Ah, não. Alguém falou? Não, então peraí, vamos conversar. Então eu tive a oportunidade de conhecer a essência da pessoa Evandro Heredia dos Navegantes. Eu vi que não é nada disso do que eu muitas vezes até o critiquei e me arrependi e conversei com ele. Eu acho que quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Uhum. Então conversei com ele, a gente zerou a nossa fatura ali, a nossa conta e bola pra frente. Hoje estou muito próximo dele realmente. Aham. Recebi o convite de alguns partidos, mas de forma muito especial do PSDB lá no diretório estadual, mas ainda não fechei a porta para ninguém, ainda a gente está conversando, amadurecendo e vamos ver se a gente vai acabar indo pro PSDB mesmo. Tem muita água. Projeto do prefeito Evandro junto com o Tibeco e tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda até, se bem que nesse momento já tem gente com o esquema todo montado e pronto, né? Então, para quem pretende pleitear aí, não dá para esperar muito. Hoje é 11 de julho, então a gente já vive pré-campanha. Daqui um ano e mais alguns dias a gente vai estar no período das convenções já, As redes sociais aceleraram o pleito esse ano, né? Exatamente. Tem o comentário da Rosa Romão, ela aqui, ela diz, ó, o povo só quer o endereço da casa do pecado, Jesus, e ri, né, kkk. Aí ele diz aqui, o Marquinho Ori Nunes diz mas o próximo vai pegar a conta do INSS, aproximadamente 60 milhões, não sei se ele tá falando do Finisa, ou é do INSS mesmo, enfim, né, que não, o Finisa, né, são 50, ele falou lá no final, que são 50 mais os juros, né? Então não existe presente, milhões. Duda, ele tá respondendo alguma fala tua, né? Não, é que gente, claro, não, a fatura quem paga sempre é o povo, através de impostos, então, mas o presente que é uma maneira figurativa de dizer que a gente prometeu que ia fazer, lá no Mariscal, principalmente, sim. E a gente, naquele momento eu estava no governo, a gente fez, mas depois começou a apresentar os problemas, então não adianta fazer e apresentar o problema e não resolver. Então, a gente tem que resolver os problemas, né? O Luiz Açougueiro ali do Mercado Silva, né? Ele diz, Duda, os 50 milhões acabaram em pizza, né? Como fica a garantia dessas obras mal acabadas e por que essa empresa qualidade não faz a manutenção nas obras, enfim, de qualidade não tem nada? A gente já respondeu agora há pouco aqui, né? O Mano, melhor açougueiro. O Marcelo Cunha tá mandando aquele abraço lá do Rio Acima, do bairro Nossa Senhora de Fátima. O Theo, o Atanael Cordeiro, tá perguntando qual é a tua formação. Acho que tu já falou, né? Ou não? Eu sou... Pode responder de novo. Tá, não. Ô, Theo, eu sou formado, eu estudei ali no Antônio Rocha, aí perto da tua casa, né? E depois eu fiz faculdade de Direito, sou formado ali pelo Sinergia na faculdade de Direito.
e trabalhei muito tempo na Câmara de Vereadores, quase 6 anos, e mais 6 anos de executivo. Então, eu acho que não adianta também o político. Muita gente diz, porque eu não quero me envolver em política, mas praticamente tudo envolve a política. É tudo. Tudo. Respirar, nascer é um ato político. Né? Então assim, o político, isso eu aprendi essa frase com o Lino, o político não cai do céu nem brota do inferno, o político sai da sociedade que a gente vive. Hoje a Penha tem 11 vereadores. A gente nunca vai ver a Câmara com 10 vereadores e uma cadeira vazia. Que seja com um voto, alguém vai se eleger. Então assim, acredito que partido. Pra ser bem sincero contigo, Alex, eu acho que o partido político é para quem tem que disputar a eleição e porque a lei manda ter um partido. Porque as pessoas votam nas pessoas, né? Principalmente na cidade pequena como a nossa, que a gente se conhece, acaba votando nas pessoas e não em partidos, né? E o partido é como eu disse, é porque a gente precisa conforme a legislação. Sim. Mas Aqui, desculpa te cortar, Duda, só consertando a pergunta, eu realmente li errado, era INSS que o Marquinhos estava falando. Tem uma dívida em processo no antigo governo do INSS que está em processo, ele repete aqui, são 60 milhões. Eu acho que tu, como ex-governo, tu sabes, não foi paga, né, essa dívida, foi judicializada? Essa dívida está judicializada, o valor principal do suposto débito é 17 milhões de reais, aí veio juro, multa, auto de infração de 150% e foi ali na casa dos 51 milhões. Mas está judicializada e a gente sabe como funcionam essas coisas, né? Vai levar anos ainda, acredito eu. Tem o Marcelo Cunha, ele faz uma pergunta aqui, antes de tu responder essa, que eu acho que pelo avançar do horário aqui vai ser a antepenúltima, tá? Ele pergunta quem será o próximo prefeito de Penha? Juracy, Maurício, Evandro? Quem será? Se o Aquiles viesse hoje, eu votaria nele, fez um ótimo trabalho nesses 4 anos. Sobre a tua visão, sobre quem tu acha que pode ser, ou quem vai chegar lá em cima como candidato a prefeito, né? Eu queria te perguntar o que tu achou da saída da Juracy, da forma como ela saiu da pasta da educação. Foi polêmico, bastante. Alex, o problema da Juracy, da vice-prefeita Juracy com o atual governo, com o prefeito, mais algumas pessoas, eu não participei de nada daquilo. Ela foi para a Câmara, até citou meu nome e tudo, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Não participei de nada daquilo, tanto que ela disse que eu iria assumir a educação. Não assumi, não estou com cargo público nenhum, não recebo hoje salário público 1 centavo de recurso público de ninguém, não tenho salário. Ela é a vice-prefeita, né? Então, eu acho que o prefeito Evandro foi muito sábio no que ele falou na entrevista dele. Eu acho que ali é um problema do MDB, é um problema interno do MDB e não tem que levar para a administração. Porque não querem a Juracy de candidata, mas é a vez da Juracy, não é? Então acho que o MDB tem ali alguns nomes, cada um está pleiteando o seu lugar ao sol e é um problema interno do partido que não deveria ter se sobressaído e virado um problema da administração. Esse é um problema interno do partido. O governo diz que a Juracy foi tirada da pasta porque ela estava com algumas falhas na administração, enfim, eles alegam algumas situações, né? Já tu acredita que isso tenha sido um 2024 antecipado, tenha sido uma das primeiras ações de 2024? Tu acredita nisso, então? Eu era secretário da Fazenda no último ano de gestão dela como gestora, secretária da Educação, gestora do Fundo Municipal da Educação. O que eu vi de problema ali foi o seguinte, realmente foi investido, foi pago em salários todo o Fundeb. Quase 34 milhões de reais que veio foi do Fundeb. E geralmente o Fundeb supre, o Fundeb é 70-30. O Fundeb, tu deve usar 70% em folha e até 30% tu podes usar em infraestrutura, reforma e tudo mais. Mas tu pode usar o 100% em folha. E certo. Ali foi usado 100% em folha, quase 34 milhões, e foi usado mais 9 milhões, quase 10 milhões de recursos próprios. Esse recurso poderia ter ido para a saúde, terminada a policlínica o ano passado ainda e não só esse ano. Poderia ter ido para mais obras, um volume vultoso, quase 10 milhões de reais. Então ali que houve conflito. Houve um rombo, eu não acredito nisso. Houve sim, não sei,
uma falta de sensibilidade, de um pouco mais de gestão no gasto com o pessoal, no trato com o pessoal, que daí os governos basicamente mantêm a folha de pagamento da educação com o Fundeb. E ali foi o Fundeb, claro que estava acumulado o reajuste do professor por conta da pandemia e deu aquele baque de 33%. Pode ser que escapou um pouquinho ali, mas foi quase 10 milhões de reais de recursos próprios. Então ali que foi o problema, acredito que ali que houve um desentendimento, só que esse é um problema interno do partido MDB. Isso não deve afetar a administração pública e, consequentemente, a vida das pessoas. Até né, porque para haver um rombo, ela não assina, né? Na época tu estava como secretário, o prefeito assina, ela, né, solicita. Não, ela assina recursos. Porque ela é... Como é que eu posso dizer? Era gestora da pasta? Ela é a ordenadora de despesa do Fundo Municipal de Educação, porque a prefeitura tem um CNPJ, a saúde tem um fundo da saúde, tem outro CNPJ, o secretário assina junto com o prefeito. O prefeito assina, obviamente. Sim. Mas ela era lá em 2019 foi criado o Fundo Municipal de Educação. Mas, não, então, eu quero dizer que ela não assina sozinha, se ninguém endossar, não consegue fazer nada. Não, sozinho. Na prefeitura dificilmente alguém assina algum documento sozinho, sabe, Alex? Então ali não, ela era a ordenadora de despesa do fundo, tanto que se tu pegasse o CNPJ e colocasse na Receita Federal ia aparecer o nome dela como responsável, né? Então, mas nunca assinou sozinha, não. Eu desconheço algum processo que seja assinado sozinho por alguém, sabe? Qualquer processo licitatório, processo de compra, qualquer coisa dessa natureza, sabe? Edital, nada disso, sabe? Então, ali eu acredito que foi um problema interno do partido, não deveria ter vindo à tona da maneira que veio, muito menos se sobrepor e atingir a população, porque daí faltou merenda, daí a culpa era de um, era culpa de outro, não, gente. Eu acho que não pode. Agora... Acabou uma briga interna visando 2024, acabou já antecipada e, como tu diz, né? Estourou ali, de uma forma... E a pergunta errônea. Era dos nomes, né? Eu acredito que todos os partidos têm bons nomes. Agora perguntamos sobre o nome, então. Vamos para a penúltima pergunta. A gente está aí a 52 minutos já estamos na reta final. Os últimos 10 minutinhos. Antes da gente falar da Casa do Pecado, vamos aqui nessa eleições de 2024. Né? Que nomes tu acha que realmente tem potencial de chegar na majoritária, seja vice, seja para prefeito? Alex, é complicado porque muitos partidos colocam seus nomes, mas tu tens hoje 10 pré-candidatos a prefeito, e no momento que afunilam as conversas... Tem mais, hein? Pode ser que tenha mais, que a gente não saiba. Pré-candidato tem uns 20 aí. Mas no momento que afunilar, o PMDB, o governo, né? O governo tem uma meia dúzia. Aí o PL também tem 3, a ex-vereadora Márcia também colocou o nome dela, 4 pessoas colocaram seu nome. E do governo, que tu acabou de sair dali, quem que tu acha que vem? Que tu ouviu falar, que tu acha que tá mais forte, não consegues... Alex, é complicado a gente antecipar qualquer coisa assim, porque chega lá na frente, o Duda disse que eu não vou ser candidato. Então eu acho que é muito delicado a gente falar nomes. Tem bons nomes em todos os partidos. Eu acho que no momento certo, ainda é muito cedo, no momento certo, muita água. É um ditado popular que todo mundo fala, muita água vai correr por debaixo da ponte. Eu acho que as coisas vão se afunilar a partir do ano que vem, ali depois do carnaval, mais ou menos. A coisa vai estar bem mais desenhada, o cenário, e vão começar daí as composições partidárias. Porque ninguém se lança a vice. Se lança a prefeito, mas daí faz a composição e acaba vindo a vice, né? Acaba vindo. Então, eu acredito que a próxima eleição é uma eleição que deve ter no mínimo 3 candidaturas novamente com chance de chegada, com candidaturas viáveis, com partidos que tenham tradição, que tenham força política, né? E a gente vai ver o que for o melhor para a cidade, a gente vai estar apoiando. E, como te disse, eu sou pré-candidato a vereador novamente. Que eu tenho o sonho de ser prefeito da Penha? Claro que tenho. Quem que tá na política que não tem o sonho de ser prefeito? São poucas as pessoas. Tem gente que não tem esse sonho, mas são poucas as pessoas. Então, mas eu acredito que eu sei me olhar no espelho e saber qual é o meu momento. E apesar de estar muito bem tranquilo, é como eu te disse, quando eu sento contigo ou qualquer outra pessoa, qual é a pauta? Eu digo, é pauta livre. Pode perguntar o que tiver, o pessoal tem crítica, pode criticar, vamos conversar sobre qualquer assunto da administração. Eu com esses 6 anos de experiência no Legislativo e 6 anos de Executivo e a minha formação acadêmica
em direito, me deixam muito seguros para estar lá a partir de 2025, quem sabe na Câmara de Vereadores, se assim Deus permitir, podendo representar toda a população de Penha. E quem sabe adquirir mais conhecimento ainda para depois vir para o Executivo, buscar algo no Executivo. Porque eu acredito, como eu estava dizendo ali dos partidos políticos, eu acredito ainda numa cidade pequena como a Penha, a gente vota nas pessoas e não nos partidos. E acima de tudo a gente tem que levar em conta a experiência, o que cada pessoa já fez pela cidade. Não é apenas vir um aventureiro, eu quero ser candidato a prefeito, eu vou e tal, vou montar um grupinho e vamos. Não, eu acho que tem que mostrar o que essa pessoa já fez pra cidade. A famosa turma do 4 em 4 anos, né? Sempre tem, sempre tem. E tu tá tentando, fazendo um trabalho ali com o teu Instagram ali, que aparece ali os vídeos, chama que eu vou, né? Pessoal da comunidade aí que tiver problema, quiser chamar tudo, né? Pode chama me no chamar. WhatsApp, vai lá no Instagram. Meu WhatsApp é 992550515. Eu fui ali para gravar somente no Mariscal, na Nereu Assis e as outras ruas, os buracos e a falta de lombada. O pessoal, redutor de velocidade, o pessoal me chamou lá. Mas aí eu fiz uma chamadinha, me chama que eu vou, só para, né, uma forma de humanizar mais ali a situação. E Alex, eu já gravei 3, me chama que eu vou, e eu já tô com mais 3 para gravar. Pessoas de lixão, problema de saúde, problema de esgoto. Então, assim, ó, a gente tem que dar nossa parcela de contribuição. Apesar de não ocupar nenhum cargo público hoje, eu tento me colocar à disposição das pessoas. Antes de vir para cá, eu tava conversando com um empresário que tem um comércio aqui na nossa cidade, que tava reclamando de algumas situações. E eu disse pra ele, olha, eu não ocupo mais cargo público, mas eu vou tentar. A gente tem um bom diálogo, como eu te disse, sair pela porta da frente, não sair pela porta dos fundos. Então a gente deixou alguns amigos e o governo tem pessoas boas, claro que tem. Semana passada estava aqui o Tiaguinho. Tiaguinho é um cara querido, filho do vereador Marchetti, um menino decente. E quem sabe vai estar ainda conosco na eleição em 2024. É pré-candidato a vereador, é um nome bom, é um guri bom. Então, fez a diferença ali no desenvolvimento agora. Estava faltando isso no governo atual. Alguns que passaram realmente não... Faltava alguma coisa. E com essa junção da secretaria ali, com a reformulação que ficou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Receita, eu acho que dá para fazer mais coisas, sabe? O orçamento da secretaria é maior e tu consegue fazer mais coisas. Mas ainda há... Eu tinha feito um projeto, uma minuta de um projeto de lei, e está guardado comigo ainda. Se eu fosse assumir a Câmara, eu até já ia apresentar isso como anteprojeto, né? Porque o vereador não tem... Isso é uma matéria vedada ao vereador, é exclusivo do Executivo, né? Mas ali a Penha precisa ainda de uma política pública econômica voltada para os incentivos fiscais, para as empresas que aqui estão e para trazer novas empresas. Hoje o Beto Carreiro é o maior pagador de impostos, é a maior empresa da cidade e da região, mas por que a gente tem um potencial turístico tremendo? Por que a gente não vai nessas feiras que tem e tenta levar esse potencial para vender a nossa cidade, trazer? Agora tem ali o Amazon Fan Park saindo, quem sabe amanhã depois não vir um grande parque aquático, que sempre se falou muito, mas ainda não se concretizou, para poder trazer ainda mais receita para a cidade, trazer desenvolvimento econômico para a cidade e renda para a nossa população, emprego e renda, né? Sim. Tem bastante coisa ainda, né, Duda? Tem bastante coisa. A cidade tem oficialmente 60 e pouquinhos anos, né? Acabou de estar fazendo aí agora em julho, aniversário de novo. Semana que vem. Tem bastante coisa e tem bastante assunto pra gente se falar numa próxima oportunidade. Eu quero mandar um abraço aqui também pro Biano Souza, pro seu Ralph Herbert Schultz, também grande parceirão aqui desde o início do PEN Online na campanha. E quem mais que eu vi aqui, Dolores Miranda, também chegou por aqui. Eu acho que eu li o nome de todos que deram boa noite, né? Ô, Duda, já passamos 2 minutinhos, falta 2 minutinhos, 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, inclusive. Eu queria te fazer... Dá aquele chorinho, né? Eu queria te fazer a derradeira pergunta. Da onde que veio essa história da Casa do Pecado? Aonde fica a Casa do Pecado? O que tu pode falar sobre a Casa do Pecado? O pessoal tá sedento, né, Duda? Alex, não precisa entregar o nome, claro, é óbvio, a gente sabe aonde é, a gente sabe quem é. Mas, enfim, o que tu pode falar aí para sanar a curiosidade das pessoas e... Alex, então, como eu te disse, a última eleição, o pleito eleitoral 2020, ele foi um pouco acalorado.
E tiveram muitos embates, tanto em rede social e quanto no próprio debate. Teve um debate lá na Câmara de Vereadores e eu acompanhei na época o prefeito Aquiles no debate e o prefeito Evandro estava sentado na minha frente, assim, na reta comigo. E naquele momento ele fez uma brincadeira esses memes que vêm de eleitoral e disse, Duda, da Casa do Pecado e tal e coisa. E a gente já conversou sobre isso e já deu muita risada também, sabe, Alex? Então acredito que foi um momento de descontração e brincadeira, tanto que no vídeo tu pega o Biano, foi candidato a prefeito ali, o Biano deu risada pra caramba também. E no final a gente fala isso e dá alta risada a todo mundo ali, né? O pessoal ali, tu vê no grupo hoje, aqui da Olaria, Nossa, do grupo hoje do Gravatar, foi uma loucura. só se falava na Casa do Pecado, onde é que é a Casa do Pecado? Então assim, foi uma brincadeira naquele momento, com um tom um pouco mais forte, por conta... O prefeito Evandro, ele mirou em mim e disse, Duda, tu apareceu na minha frente no debate, eu disse, eu vou no Duda, onde é que é a Casa do Pecado e tal. Então acredito que foi uma brincadeira naquele momento, né? A gente leva tudo na esportiva, na brincadeira. E olha que a minha mulher tá de olho. Ela já disse, olha, tu não vê que é a história de Casa do Pecado. Então é isso, gente. Foi uma brincadeira ali naquele momento, né? Acredito que tudo já foi superado, que pudesse ter algum desentendimento com alguém. A gente tem que sempre olhar para frente, olhar para o passado e respeitar a nossa história, respeitar quem nos ajudou, mas também olhar para frente e buscar sempre uma cidade melhor. Então é isso que eu tenho buscado fazer, Alex. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui nos microfones do PEN Online. Quero te parabenizar agora aqui no ar também. Eu vi uma entrevista do vereador Maurício dizendo, poxa, dá de fazer até um debate. E Alex do céu, eu tô surpreso com a estrutura que tu montou aqui. Já foi montado para isso, pensando Olha, nisso. Aqui dá de fazer um debate, dá de fazer vários debates. Eu queria falar um pouquinho das coisas que a gente fez no governo, rapidamente, se tu me permite, assim, que eu acho que foram coisas que deram bom fruto. Vamos lá, vamos. Apesar de serem secretarias que meio e não fim, que entregavam o serviço para a população, mas o transporte coletivo. Eles estão falando aqui, não vai contar, seu bagre saboado, então eu vou contar. Segura aí mais um pouquinho, deixa ele terminar aqui que eu conto. Pode lá. Transporte coletivo, hoje está com a tarifa zero. Quando foi feito transporte coletivo, era algo que eu herdei quando eu estava um mês e pouco na Secretaria de Administração. Me surgiu na minha mesa um despacho do promotor que ia vir multa no meu CPF do prefeito, e tinha que colocar em prática o transporte coletivo. Então, rapidamente, a gente, com a equipe da Secretaria de Administração ali, de Planejamento, desenvolveu e conseguiu. Talvez não foi o ideal para o momento e para a atual realidade da cidade, mas foi o que deu para fazer um transporte que sai da Santa Lídia, sai do Gravatar, passa Nossa Senhora de Fátima, é um transporte que passa nos bairros. Então isso eu tenho muito orgulho de dizer que eu lutei por isso e a gente conseguiu colocar numa tarifa mínima de R$3, uma tarifa simbólica. Naquele momento não deu, o jurídico me orientou a não colocar tarifa zero. Eu já queria ter colocado o exemplo de Bombinhas na época que tinha. E hoje dei várias cidades que fizeram tarifa zero e PEN acabou renovando o contrato, que vence agora em julho e tem que renovar novamente. A política de bem-estar animal que tanto cobrava, lembra, Alex? Eu dizia, Alex, eu fui agora para a administração, me dá 30 dias que a gente vai dar um jeito. Então hoje tem as castrações, já estão ampliando para atendimento clínico veterinário, um trabalho, eu quero deixar os parabéns em nome de todos os protetores, mas com a Dot PEN, a Emanuele, que fez um grande trabalho, um trabalho brilhante, e em nome dela, todas aquelas pessoas que eu me reuni e que são defensores da causa, são protetores, amam, porque para cuidar, essa é uma bandeira que realmente é uma política pública que tu tem que amar muito o que tu faz, né, Alex? Eu quero até fazer uma adenda, uma fala tua, tu lembrou agora, e é verdade, né? Bem verdade. Quando tu assumiu a administração, eu fui te consultar de novo para fazer mais uma daquelas publicações que, né, bombam sempre, porque infelizmente a cobrança da população causa animal. E aí? Aí tu assumiu, fui lá e te perguntei, e aí, Duda, o que acontece aí? Aí tu me falou, calma, dá uns 30 dias para eu trabalhar. E, de fato, 30 dias saiu, né? Parece que, né, todo respeito a quem estava antes, mas parece que estava parado, jogado. Uma situação assim que ninguém tinha resposta, ninguém sabia, vai, não vai. Tu entrou, tu falou, calma, deixa eu ver como é que está a situação. E 30 dias depois saiu, né? Infelizmente, agora, atualmente, ficaram 6 meses novamente, todas essas questões paradas, né? Mas, enfim, aparentemente voltou. Eu me reuni, primeiramente semana, né? Eu disse, Alex, me dá um prazo de 30 dias, sentei com os protetores, fiz uma reunião com eles para entender a realidade
e a gente conseguiu desenvolver naquele momento algo, conseguimos concretizar e nomear o Conselho de Bem-Estar Animal e também contratar a empresa para fazer o atendimento. Naquele momento era mais as castrações e hoje a gente vê que cada um que passa pode ir ampliando um pouquinho mais o serviço. Começou lá atrás com o vereador Ferrão, essa luta, né? Então acho que todo mundo que passa deixa a sua parcela de contribuição. Quando eu estive controlador, o controlador não é um mero carimbador, né? Então eu acho que o controlador ele tem que, às vezes, ir em loco, ver se o serviço está sendo feito, ver se os tubos estão lá. O povo reclamava muito que não tinha um canal. Então nós tinha ouvidoria, a gente deu uma repaginada na ouvidoria. Então muitos pedidos, aí foi criado depois um somente para iluminação pública. E a gente recebia isso e já repassava no mesmo dia que chegava pra gente, ou no máximo no dia seguinte. E muitas coisas dava para resolver via ouvidoria. Infelizmente eu fiz um protocolo, antes de eu ajuizar impetrar esse mandado de segurança, que é um direito líquido e certo dos professores, esse piso, por isso que a gente entrou já diretamente com o mandado de segurança, eu fiz um pedido para a Prefeitura Municipal, que hoje faz 2 meses e 16 dias que está parado e não foi me respondido, está parado na Secretaria de Administração. Eu já fiz também mais alguns questionamentos. Eu tento fazer, não polemizar. Eu vou primeiro lá no protocolo e faço o pedido, se eu tenho alguma dúvida de algo que eu não consigo achar no portal da transparência. E vou lá e pergunto, mas infelizmente está havendo, não sei se algumas pessoas, o Duda saiu, não vamos responder nada para ele. É uma briga do vereador Ferrão na Câmara, isso normal. Também, né? Mas eu tento primeiro esgotar as vias administrativas, para não partir para o judiciário. Mas infelizmente algumas coisas somente na via judicial para a gente poder resolver, né? É isso aí. Luciano, obrigado, tá? Pela tua presença aqui, por ter vindo acompanhar o Duda. Duda, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Sabe que as portas estão abertas sempre, né? Sempre que tu precisar, tiver alguma novidade aí pro pessoal. Já falei, quinta-feira tem a Jéssica do Detran PEN. Se quiser deixar tuas considerações finais aí. E hoje eu vou ter que cumprir minha promessa aqui e falar um pouquinho sobre a Casa do Pecado, né? Vai lá, Duda. O Alex, é oportuno, eu quero agradecer mais uma vez, mas oportuno a vinda da Jéssica aqui, a Jéssica que foi dada estrutura para ela. Quero cumprimentar o seu Edson Severino também, que é um grande servidor, foi um grande servidor público, um grande policial, que tinha experiência também, mas ele não tinha a estrutura que foi dado para a Jéssica hoje, né? Então, o seu Edson Severino também cobrava muito. E, assim, o que essa falta do diálogo? Nada contra. Foi feito agora a Avenida Eugênio Krause, muito embora ela começou na Assembleia de Deus, não lá onde começa Eugênio Krause. E até aqui no semáforo, no entroncamento com o Alfredo Brunetti, foi pintada uma faixa azul também. Polêmica. É bacana, cidades, a modernidade chegando. Só que a pista de rolamento ficou muito estreita, Alex, sabe? Eu ando praticamente diariamente na Avenida Eugênio Krause e tá complicado, sabe? Quando tem um caminhão do teu lado ali, tu acaba matando umas tartaruguinhas, tu acaba passando ali em cima. Eu passei ontem por um quase acidente, só não aconteceu porque eu tava bem devagar, de boa mesmo, e era um carro pequeno do meu lado, que veio pra cima. Se fosse um caminhão, tinha pego. Então, realmente ficou... Aí assim, foi pintada a faixa toda de vermelho. Ficou bonita, só que vai dar mais manutenção. É mais custo. Poderia fazer a faixa vermelha e branca e pintar a bicicleta ali que poderia ter feito como a Avenida Nova de Navegantes ali. Que fez até estacionamento, né? Avenida Prefeito José. Mas eu não falo isso, eu falo da ciclofaixa. Foram feitas uma faixinha branca e outra vermelha e colocou o tachãozinho não tem pintura pintou as bicicletinhas, né? É. Não, mas tudo bem, ficou bonito. Só que assim, a faixa azul, eu acho que a partir do momento que tu vai fazer alguma mudança que vai impactar na vida das pessoas, eu acho que não custa tu ouvir a comunidade. Fazer uma reunião, uma audiência pública, sei lá de que forma, mas ouvir a comunidade. Muitos comércios perderam seu bolsão de estacionamento. Então, é complicado. A nossa cidade ela é muito do comércio, da prestação de serviço. Nós temos que incentivar. Muita gente fala assim, eu não quero nem que o poder público me ajude, mas não me atrapalhando já é uma grande coisa. Então, assim, eu acho que quando tu vai fazer alguma mudança nesse sentido, ficou bacana, ficou bonito, mas eu acho que a gente tem que ouvir primeiro a comunidade quando vai fazer alguma mudança que impacta diretamente na vida das pessoas. Esse é o que eu busco sempre, o diálogo, são essas reuniões, audiência pública e tudo mais. Vamos conversar mais, gente. É isso aí. Quinta-feira a gente fala sobre isso com a Jéssica, então, no Detran PEN.
Vamos falar sobre a Casa do Pecado, né? O pessoal tá incomodado aqui. Bom, acho que trocando em miúdos, aqui a gente não pode falar, né, da localização e nem nome, nem nada, mas foi enfim, um local, né, Duda, que era utilizado por algumas pessoas do governo na época da eleição para dar um stand-by entre uma campanha e outra, vai pra rua e vai para lá e toma um café, enfim, aí pegou a fama, né? Não era nem na época eleitoral, foi antes. Enfim, depois virou um QG e com tudo, né, ali, né? Na época eleitoral não, mas antes algumas pessoas usavam. Era uma casa aqui muito próxima. Uhum. Eu, pra te falar a verdade, nunca fui em nenhuma festinha. O pessoal fala que era na Praia casa. Vermelha, não é? Não, não. Ó, tem a Praia da Armação, tem a Praia da É que o prefeito Fortaleza. Evandro, naquele momento, citou a Praia Vermelha. Não vamos falar onde Fica, claro. A casa é na Praia do Manguinho. É isso, tem a Praia da Armação, Praia da Fortaleza, Praia do Manguinho e a Armação do Tapacorói, Tem né? muita gente que tá assistindo aí que já teve lá e sabe onde é. Fica naquela região ali na Praia do Manguinho. Né? Mas ali foi uma brincadeira do prefeito Evandro naquele momento e eu nunca frequentei ali a Casa do Pecado, como o povo chamava, né? E levo isso na esportiva, sabe? Tem coisas que a gente tem que levar na esportiva, levar na brincadeira, Sim, que realmente, pra tirar o estresse dia a dia, brincadeira, a gente vê ali nos grupos. Hoje eu recebi vídeo e coisa o dia todo. Não, hoje a gente tem que dar risada, né? Eu recebi tanta mensagem hoje perguntando, tem que falar hoje, a gente tem que descobrir onde Obrigado, gente. Mais uma vez a todos que acompanharam aí. Quem vai assistir mais tarde pelo YouTube, quem vai ouvir pelo Spotify também, né? Bate-Papo PEN Online vai ficando por aqui hoje. Na quinta-feira a gente está de volta às 8 horas da noite, então. Um grande abraço e até lá. Valeu!